Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Minha Saúde da Unimed Teresina, que é o seu programa semanal com dicas e informações para você cuidar muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Lembrando que este e outros programas você também pode conferir na íntegra lá no nosso canal Unimed Teresina no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o diabetes, que é uma doença crônica caracterizada pelo aumento nos níveis de açúcar no sangue. A Federação Internacional de Diabetes alerta para um aumento de 16% na incidência da doença na população mundial entre os anos de 2019 e 2021. Aqui no Brasil, as estimativas mais recentes apontam cerca de 16 milhões e 800 mil pessoas com a doença, 7% da população brasileira. Para explicar mais sobre diabetes, hoje nós vamos conversar com a médica endocrinologista da Unimed Teresina, doutora Larissa Almeida. Bem-vinda à Minha Saúde, doutora, tudo bem? Obrigada, tudo bem, Nádia? Tudo ótimo, doutora, é um tema muito importante porque Sim. A gente viu a quantidade de pessoas que é afetada por essa doença. Então, o nosso bate-papo começa com a senhora explicando para os nossos telespectadores por que a diabetes é uma doença tão perigosa. Bom, porque o diabetes, quando ele não é bem controlado, a longo prazo ele vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto, o derrame. Ele também pode levar a complicações crônicas, como a doença renal do diabetes, a neuropatia do diabetes, que pode levar às lesões nos membros dos pés, às úlceras, também acometer a visão. E, de forma aguda, um diabetes muito mal controlado, ele pode levar a uma complicação grave. A gente pode já dizer para as pessoas se existem causas específicas que provoquem a doença? Bom, a causa é uma combinação de vários fatores, na verdade. Então, no caso do diabetes tipo 2, que é a forma mais comum, há uma combinação de fatores genéticos, uma predisposição genética a ter a doença, com um estilo de vida que favoreça a ter essa doença, como o excesso de peso, o sedentarismo, uma alimentação inadequada, uma alimentação com muito açúcar, com muito carboidrato, com muitos alimentos ultraprocessados, frituras. Junto, isso eleva o risco de ter a doença. Quer dizer, não é um fator só isolado, né? A gente tem que, no caso do diabetes 2. No caso do diabetes tipo 2, são vários fatores juntos, mas uma doença que tem uma predisposição genética forte. No caso do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Há também um fator genético, mas há uma produção de anticorpos que levam o organismo a deixar de produzir insulina. E com isso, desencadeia a doença. Que é uma forma até mais grave, né? Sim, no diabetes tipo 1 é uma forma mais grave porque não vai haver mais produção de insulina. Então, é necessário utilizar a insulina, né, o medicamento, para tratar a doença. No caso do diabetes tipo 2, há uma produção da insulina. Então, ela não é um risco de vida imediato se você ficar sem a insulina. Já no diabetes tipo 1, não. A pessoa necessita da insulina. Se torna insulino-dependente, Isso, né? Como a gente fala. Ela necessita do medicamento para viver, porque ela não produz mais. Doutora, a gente já falou aqui sobre a diabetes tipo 1 e tipo 2. Existem outros tipos de diabetes? Sim, existem outros tipos. O tipo 2 é o mais comum. Logo depois vem o diabetes tipo 1, mas também existe o diabetes gestacional, que ocorre nas mulheres durante a gestação. Existe também um diabetes chamado MOD, que é um diabetes de herança genética e que também ocorre em pessoas jovens. E existem diabetes secundários, como, por exemplo, o uso de medicamentos como corticoides, que ocorreu bastante na pandemia, como, por exemplo, pelo uso da dexametasona. Mas o mais comum, quando se fala em diabetes, é o diabetes tipo 2 e depois o diabetes tipo 1. Mas a gente sabendo que existem essas outras Sim, possibilidades. E que podem ter né? tratamentos diferentes, né? Sim, e sempre considerando que é uma doença difícil, é uma doença perigosa. Doutora, quais são os principais sintomas para identificar o diabetes? No diabetes tipo 2, acho que é importante a gente ressaltar que é uma doença que geralmente não se sente, né? Que se mede. Por quê? Ele só vai gerar sintomas com níveis de glicose muito elevados. Então, a pessoa pode passar até anos sem sentir nada. Doutora Larissa, a gente queria saber agora sobre os fatores de risco do diabetes. Quais são eles? Certo. Os principais fatores de risco são ter uma história familiar de diabetes, especialmente um parente de primeiro grau, um pai, mãe ou irmão com diabetes, o excesso de peso, o sobrepeso ou a obesidade,
Uma mulher com história prévia de diabetes gestacional também tem um risco aumentado de ter diabetes. Mulheres com síndrome dos ovários policísticos também. Nós vamos falar também sobre a obesidade, que é outro fator de risco associado à diabetes. Para falar mais sobre essa relação do diabetes com a alimentação, nós conversamos com a nutricionista Ana Vitória Andrade. Ela é do Núcleo de Atendimento Integral à Saúde, o NAIS, da Unimed Teresina. Vamos acompanhar a doutora Larissa aqui no telão? Oi, Nádia, tudo bem? Bem, para o paciente portador de diabetes ter uma boa qualidade de vida, é essencial os cuidados com a alimentação, principalmente os cuidados com o consumo do tipo de carboidrato que é feito no dia a dia. Para uma alimentação equilibrada, é necessário que esse paciente faça o consumo regular de refeições, Façam refeições fracionadas, em torno de 5 a 6 refeições por dia, a cada 2, 3 ou 4 horas. Além disso, é muito importante também o consumo de fontes de fibras, que é um composto nutricional importantíssimo para regular a carga glicêmica, e regular a absorção de carboidratos no dia a dia. O portador de diabetes pode consumir qualquer tipo de frutas, mas tendo cuidado de consumir até, no máximo, 3 porções por dia, em horários diferenciados. E as verduras, preferir as folhosas, sempre fazendo a inclusão tanto no almoço quanto no jantar. São considerados vilões para pacientes com diabetes, principalmente os carboidratos refinados. Exemplo, os açúcares. Paciente com diabetes não deve utilizar qualquer tipo de açúcar, seja o açúcar refinado branco, mesmo o demerara e o mascavo, que são considerados alimentos açúcares um pouco mais saudáveis. Gente, a alimentação é fundamental. Doutora, além dessa dieta saudável, que foi orientada aqui pela nutricionista do NAIS, Ana Vitória, como é que é feito o tratamento do diabetes? Bom, o tratamento sempre começa com a dieta, mas também é importante praticar atividade física e são utilizados alguns tipos de medicações. Existem medicações que vão agir em vários mecanismos do diabetes e com isso, os 3 juntos, nós conseguimos ter um bom controle da doença. Muito bem, doutora, a gente sempre recebe perguntas dos nossos seguidores nas redes sociais Unimed Teresina. Convido você para dar uma passadinha lá, deixa assim as perguntas, deixa os temas que você quer ver aqui no Minha Saúde. Vamos aqui ao nosso telão, a Luzia Maria. É possível reverter o pré-diabetes, doutora? Sim, é possível. Essa pergunta é muito interessante. Pré-diabetes é uma alteração já inicial da glicemia e que vai aumentar o risco de ter diabetes no futuro. Então, é importante tentar levar à remissão do pré-diabetes, controlar, voltar à glicemia normal. Ótima perspectiva para quem está nessa situação. Vamos aqui a mais uma pergunta, doutora Larissa, é a do João Francisco, que é beneficiário do Unimed Teresina. Doutora, como é feito o diagnóstico, do diabetes? Bom, o diagnóstico do diabetes é feito com um exame simples, que é a partir da glicemia em jejum. Uma glicemia a partir de 126 é considerado diagnóstico de diabetes. Um outro exame é a hemoglobina glicada. Uma hemoglobina glicada a partir de 6,5 também é diagnóstico de diabetes. E uma glicemia aleatória em qualquer momento do dia, a partir de 200, numa pessoa que tem sintomas da doença, também já pode fazer o diagnóstico de diabetes. Não precisa ser a glicemia de jejum, pode ser qualquer hora do dia. Se for acima de 200, e já é diagnóstico. A algum sintoma. Os outros 2 exames, a hemoglobina glicada, a glicemia em jejum, nós devemos repetir. 2 exames alterados fecham o diagnóstico. Todo diabético precisa tomar insulina? Não. No caso do diabetes tipo 2, é possível fazer o tratamento com medicações orais, comprimidos ou até outras medicações injetáveis, além da dieta e da atividade física. No diabetes tipo 1, já é necessário sim o uso de insulina desde o diagnóstico, porque a pessoa não produz mais insulina. Para finalizar o nosso programa de hoje, tem como prevenir o diabetes? Sim, tem como prevenir. Acho que o principal a gente já falou, que é uma mudança do estilo de vida, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, não ser sedentário e evitar o ganho de peso. Então, ótimas dicas aqui com a doutora Larissa Almeida, que é médica endocrinologista, cooperada Unimed Teresina, falando hoje aqui no nosso programa Minha Saúde sobre diabetes. Muito obrigada pela disponibilidade, doutora. Obrigada, agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Olha, o nosso programa vai ficando por aqui. Lembre-se que você pode rever lá no YouTube da Unimed Teresina e nós estaremos de volta na próxima semana, terça-feira, com mais Minha Saúde, um tema interessantíssimo para você ficar bem. Se cuidem, viu? Até lá. Tchau, tchau.